Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que se você esteja vendo esse vídeo das revoltas do Brasil colonial, você já tenha visto o vídeo sobre a sociedade no Brasil colonial, porque esses vídeos são complementares. Talvez assistindo esse vídeo aqui sozinho, você tenha algumas dificuldades para entender do que eu estou falando. Mas, vamos lá. Então, seguindo aqui com as nossas aulas via EAD, via videoaulas, nesse período de coronavírus. Espero que estejam todos vivos, que lavem as mãos de 2 em 2 horas e que não estejam saindo de casa à toa. Então, vamos lá, pessoal. Esse vídeo é sobre as revoltas no Brasil colonial. Daria para fazer uma aula assim, dando todos os detalhes e falando profundamente de cada um deles, mas eu vou dar só uma visão geral, assim. Depois vocês vão conseguir ver os textos que tem no SIGA sobre essas revoltas. O próprio PowerPoint, né, que eu usei para fazer esse vídeo está lá disponível para vocês. Vocês vão encontrar no YouTube muitos vídeos, alguns bem elaborados, sobre essas revoltas. Então aqui eu vou mais dar uma visão geral sobre essas revoltas, falar de algumas características em comum que elas tenham, e o objetivo dessa nossa aula é basicamente entender por que um colono, né, a gente está falando dos colonos, né, das pessoas de origem europeia que viviam na colônia, por que essas pessoas se revoltavam, né, e também falar de alguns outros grupos, né, da gente pensar estratégias. Será que era possível pensar em estratégias indígenas de resistência à colonização? Será que era possível pensar estratégias. Os escravos podiam pensar em estratégias de resistência à escravidão? Então a gente vai pensar um pouco sobre isso nessas revoltas do Brasil colonial, ok? Então, só para a gente entender, a gente está falando ali, quando a gente falou da mineração, a gente falou do contexto do século XVIII. Agora a gente vai voltar um pouquinho, que a gente vai pegar revoltas desde antes da mineração, desde a época da cana-de-açúcar, que é o século XVI. A gente vai falar do século XVII, né, que é talvez ali o auge da produção de açúcar, mas também é um período pelo qual Portugal já passou pela experiência de ser um único reino junto com a Espanha. Então a gente está falando de um período pós-separação da Espanha, que é um período de crise para Portugal, e a gente vai entrar também no século XVIII mais para frente. Então, assim, a gente agora, nessas revoltas, a gente está voltando um pouquinho no tempo. Quando a gente falou da mineração, a gente estava falando já do século XVIII. Quando a gente foi para a sociedade, a gente falou século XVI, XVII, XVIII. Agora essas revoltas também, principalmente XVI e XVII. As revoltas do século XVIII a gente vai ver mais para frente, quando a gente estiver falando. Depois da gente falar do iluminismo, por exemplo, a gente vai falar dessas revoltas no século XVIII que vão ter uma relação com o iluminismo, mas isso são cenas dos próximos capítulos, ok? Então vamos lá, por volta não, no ano de 1640, vocês devem se lembrar, a gente viu isso em outra aula, se não se lembram, finjam que lembram, porque eu estou falando de novo, então é fácil fazer cara de quem lembrava. Em 1640, Portugal se separou da Espanha. Vocês vão se lembrar que teve ali o período da União das Coroas Ibéricas, que o Filipe II da Espanha reivindica o trono de Portugal após a morte de Dom Sebastião, e aí temos aí um período de 1560 a 1640, um período de 80 anos em que Portugal e Espanha são um único reino. Em 1640, os portugueses fazem uma revolta, se separam da Espanha, coroa um rei português, e aí Portugal volta a ser um reino independente, junto com suas colônias, né? As colônias que eram de Portugal continuam pertencendo a Portugal, só que Portugal está vivendo uma grave crise, porque gastou dinheiro se separando da Espanha, tem todas as dificuldades no Nordeste brasileiro, que estava sendo controlado pela Holanda, a Holanda sai dali, mas a crise fica. Portugal tem muitas dívidas com a Inglaterra, devido aos acordos comerciais que tem desde a Idade Média, e precisa da ajuda inglesa para pagar a indenização para a Holanda, precisa da ajuda inglesa para se separar da Espanha. Então a Inglaterra tem Portugal tem muitas dívidas com a Inglaterra. Portugal também perde muitos negócios na África e no Oriente, muitas feitorias que Portugal tinha no, no litoral da África. Portugal perdeu para holandeses, para espanhóis, para ingleses, para franceses. O comércio
português no Oriente, o comércio de especiarias, que era muito forte, que era muito lucrativo, deixa de ser tão lucrativo, porque uma grande quantidade de produtos do Oriente chega na Europa, isso faz com que o preço desses produtos caia. Portugal perde alguns acordos comerciais, outros países como a Inglaterra começam a entrar nesse comércio no Oriente, então Portugal não tem mais tanta riqueza, né, tantas fontes de riqueza. E para que Portugal recupere a sua economia, pague as dívidas com a Inglaterra, supere a crise e encontre outras fontes de riqueza no lugar desse comércio com o Oriente que já não dava o mesmo lucro, e também substitua a produção de açúcar, que já não dava mais tanto lucro, Portugal vai tentar explorar ao máximo o Brasil, que é a sua maior colônia. Então, eu já falei isso em outras aulas, mas vou continuar repetindo até o Brasil se tornar independente de Portugal. Sempre que Portugal entra em crise, sempre que Portugal precisa aumentar suas receitas e melhorar a sua economia, Portugal vai olhar para o Brasil e tentar explorar ao máximo o Brasil. Então, sempre que Portugal entra em crise, vai olhar para o Brasil como uma forma de superar a crise. E sempre que Portugal aumentar a pressão sobre o Brasil vai reagir de alguma forma. Daí que vem as revoltas no século XVII, daí que vão vir as rebeliões no século XVIII, daí que vai vir a independência no Brasil no início do século XIX, ok? Então é sempre uma reação ao aumento da pressão portuguesa. Sempre que Portugal tenta aumentar a pressão sobre o Brasil reage. Não exatamente o Brasil, alguns grupos que viviam no Brasil. A gente vai ver que essas revoltas não são revoltas assim, nós brasileiros contra Portugal, porque não existe a noção de brasileiro, existe a noção de colono português. Então, são alguns grupos com ideias específicas que vão se rebelar contra Portugal por motivos específicos. Nesta aula, nesse vídeo, a gente não vai ver nenhum movimento que tentou separar o Brasil de Portugal. Essa ideia não passava pela cabeça dos colonos ainda. O primeiro movimento que vai pensar em se separar de Portugal é a Inconfidência Mineira lá no final do século XVIII. A gente ainda está longe de ver isso. São algumas semanas para frente para a gente chegar nesse ponto. Que a gente não está falando de nenhum movimento que tentou se separar de Portugal. A gente está falando de protestos contra o governo português. Ok? Então vamos lá. No século XVII, Portugal adota uma série de medidas. Aqui a gente está falando antes ainda da descoberta do ouro, tá? A gente retrocedeu um pouquinho. A gente ainda não descobriu o ouro. A gente ainda está falando do século XVII. Portugal, quando se separa da Espanha novamente, vai adotar uma série de medidas. Primeiro, reorganizar a administração da colônia. Vai tentar deixar a colônia mais eficiente. Vai mudar a forma como as regiões do Brasil são administradas. Portugal coloca novos administradores, mais administradores, para tomar conta da colônia. Administradores específicos para cada região da colônia. Vamos lembrar que, por exemplo, nesse período, o Brasil eram duas colônias, na verdade. A gente tem duas colônias. A gente tem a colônia do Brasil e a gente tem a colônia do Maranhão e Grão-Pará. Então, o norte da colônia tinha uma administração, o centro e o sul da colônia tinham outra. Eram como se fossem duas colônias separadas, era como se fossem dois territórios diferentes, ok? Então, Portugal toma essa medida administrativa para melhorar a eficiência. Então, o norte da colônia, ali a região da Amazônia, basicamente, e um pedaço do Nordeste era uma coisa, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul eram outra coisa. Era como se fossem duas colônias separadas, ok? O objetivo disso é aumentar o controle sobre a colônia. E quando o ouro for descoberto, esse controle vai ser ainda maior, como a gente já viu. O governo de Portugal estabelece o fim da autonomia das câmaras municipais. As câmaras municipais, que era quem governava cada cidade, cada vila, tinha uma certa autonomia, podia criar algumas leis, alguns impostos, essa autonomia acaba. Todas as decisões das câmaras municipais têm que ser ratificadas pelo governo central, pelo governo colonial, que por sua vez deve sempre explicações à coroa portuguesa. Então essas câmaras perdem autonomia. O rei de Portugal também estabelece a figura do juiz de fora, que era um representante do rei, nomeado para verificar um cumprimento das ordens vindas de Portugal. Então o rei de Portugal nomeia juízes de fora quer dizer pessoas que vêm de fora da colônia, que vêm de Portugal, e são meio que os olhos e ouvidos do rei, assim, eles estão lá fiscalizando para ver se as câmaras municipais estão cumprindo as ordens do rei, para ver se não estão desobedecendo o que o rei determinou.
Então isso aumenta ainda mais o controle de Portugal sobre as colônias e diminui a autonomia das câmaras municipais. Portugal também estabelece maior rigor na cobrança de impostos e combate ao contrabando. Contrabando, antes do ouro já tinha contrabando de diferentes produtos que eram produzidos no Brasil. Mas como assim contrabando? Vocês estão lembrados que tem o Pacto Colonial, o Brasil só pode vender para Portugal e só pode comprar de Portugal. Mas tinham pessoas que contrabandeavam produtos, que vendiam para outros países e compravam de outros países. E Portugal adota uma série de medidas para aumentar o combate a esse contrabando. Quando o ouro for descoberto, como a gente já viu, né, após a descoberta do ouro, o combate a esse contrabando vai ser ainda mais forte, porque agora tem produtos mais valiosos, tem ouro, tem diamantes sendo contrabandeados. Então, após a descoberta do ouro, no século XVIII, isso vai ser ainda maior. Mas já no século XVII tinha essa pressão portuguesa. E, em 1643, Portugal cria o Conselho Ultramarino. O Conselho Ultramarino era um órgão da coroa portuguesa responsável por centralizar a política e a administração das colônias. Então, todas as colônias portuguesas ao redor do mundo teriam o mesmo modelo administrativo comandado por esse Conselho Ultramarino. Então, era um órgão responsável por unificar a administração de todas as colônias. Então, a administração do Brasil, a partir de 1643, ela não é independente das outras colônias. Existe um Conselho Ultramarino que vai determinar todas as políticas feitas em todas as colônias, inclusive o Brasil e o Maranhão e Grão-Pará, que, né, como eu disse para vocês, o Brasil foi dividido em 2 territórios administrativos, ok? Portugal também cria as companhias de comércio. Vocês vão lembrar das aulas sobre o Brasil holandês, que a Holanda tinha uma companhia de comércio muito importante, que era a Companhia das Índias Ocidentais. Portugal também cria uma companhia de comércio. Aliás, cria algumas companhias de comércio. O próprio rei de Portugal cria companhias de comércio. Essas companhias de comércio tinham monopólio da venda no Brasil e compra de produtos coloniais. Então, o Brasil só podia comprar produtos dessas companhias de comércio e só podia vender para essas companhias de comércio. Essas companhias de comércio, pessoal, são iniciativa privada. Elas pertencem a particulares. Elas foram criadas pelo rei, mas são entregues à iniciativa privada. Então, não são empresas estatais, são iniciativa privada, que tem autorização do rei para fazer comércio no Brasil, mas são particulares. O objetivo dessas companhias de comércio, do ponto de vista do rei de Portugal, era aumentar os lucros de Portugal. E essas companhias aumentavam os lucros através de uma estratégia muito simples. Elas vendiam muito caro para o Brasil e compravam muito barato. Como elas tinham monopólio, só elas vendiam para o Brasil, elas podiam cobrar o preço que elas quisessem. Ah, você quer um tecido vindo de Portugal? Então a gente vai cobrar muito caro desse tecido. Ah, tá muito caro, não vou comprar. Não vou comprar de você. Tá, se você não comprar de mim, você não vai comprar de ninguém, porque só eu posso vender para você. Então eles cobravam preços muito altos. E compravam muito barato. Eles vinham aqui no Brasil e falavam, vamos comprar aí o seu açúcar. Ah, mas a gente vai pagar esse valor aqui bem baixinho. Fala, não, por esse valor eu não vendo. Tá muito caro, vale mais, tá muito barato o que vocês estão pagando. Ah, mas se você não quiser vender para mim, você não vai vender para ninguém. Porque se eu não comprar, ninguém mais pode comprar. Então eu pago o preço que eu quiser. Então os colonos sempre saíam perdendo, porque o colono tinha que comprar muito caro, pagando muito caro, e vendia muito barato. Então a companhia de comércio lucrava muito e os colonos do Brasil saíam perdendo, tinham prejuízo sempre. Como vocês podem perceber, essa relação para os colonos era muito desvantajosa. Isso fez com que eles se revoltassem contra a administração portuguesa e contra as companhias de comércio, ok? Então, todas essas revoltas que a gente vai ver no restante do vídeo, com algumas pequenas exceções que a gente vai ver que são exceções importantes e significativas, essas revoltas elas vão ser basicamente contra a administração portuguesa, o modelo administrativo português, e contra as companhias de comércio, ok? Então, começam algumas revoltas. Primeiro, aqui a gente está falando século XVII e século XVIII, tá? A gente vai ficar transitando entre essas duas épocas. Então, um exemplo de revolta. A coroa portuguesa proibiu o Brasil de produzir sal e ferro. No Brasil, ninguém podia produzir sal nem ferro. Se no Brasil não pode produzir sal e ferro,
para ter sal e ferro no Brasil, você precisa comprar da companhia de comércio. Ok? Então, quando o governo português proíbe o Brasil de produzir algo, é com o objetivo de forçar as pessoas a comprarem das companhias de comércio. E aí as companhias de comércio colocavam o preço do sal e o preço do ferro lá em cima, cobravam preços abusivos. Só que como o sal é muito importante, é um produto muito valioso e muito importante para as pessoas, porque o sal é utilizado para conservar os alimentos, não esqueçamos que séculos 17 e 18 a gente não tem geladeiras, então para conservar o alimento, para conservar a carne, você taca sal, faz ali o processo de deixar a carne seca, ou faz o processo ali da carne de sol, ou faz o processo do charque. Mas carne seca, charque e carne de sol não é a mesma coisa? Não, procurem no Google depois, que são 3 coisas diferentes, tá? Mas a ideia, o processo é semelhante. Você você desidrata a carne e usa muito sal para conservar. E o ferro era utilizado em diferentes máquinas, em diferentes ferramentas, né? Nos engenhos de cana-de-açúcar se usa muito ferro para as máquinas, na mineração vai se usar muito ferro para alguns instrumentos, então eram produtos que a sociedade dependia muito aqui na colônia. E com os preços abusivos as pessoas falam, não, peraí, com esse preço aí ninguém vai conseguir sobreviver. E aí a gente tem algumas revoltas. Em 1710, em São Paulo, e não esqueçamos que São Paulo nessa época ainda era uma das regiões mais pobres do Brasil, então sofre mais com preços muito altos. A revolta das pessoas vai se materializar, vai se manifestar através de saques. O Porto de Santos, que era um dos principais portos da colônia, ele vai ser saqueado, vai ter seus armazéns saqueados, porque nesses armazéns era onde ficavam estocados os produtos que depois eram comercializados. Então a população vai saquear os armazéns de Santos em 1710. E em 1711 acontece uma revolta que ficou conhecida como o Motim do Maneta. O Maneta teve esse nome porque um de seus líderes tinha uma deficiência em uma das mãos, então ele era conhecido como Maneta. Então o Motim do Maneta foi uma revolta em que populares, né, o povão, destruiu a casa do contratador de sal da Bahia. O contratador de sal, vocês vão se lembrar quando a gente falou da mineração, o contratador de diamantes era o cara que comprava de Portugal o direito de explorar diamantes e vender os diamantes para Portugal. Também existiu o contratador de sal, era o cara que comprava de Portugal os direitos de comercializar o sal na Bahia. E o que a população fez? Ele estava cobrando muito alto pelo sal, destruíram a casa dele e saquearam o armazém para pegar o sal. Então essas revoltas, que foram violentamente reprimidas pelo governo português, já expressavam a insatisfação da população. O preço está muito alto. Estão cobrando preços abusivos dos produtos que são importantes. Então, a gente vai atacar. Certo? Vamos voltar um pouquinho, século XVII. Temos a revolta de Beckman, em 1648. Revolta de Beckman. Beckman era o sobrenome de 2 irmãos que lideraram essa revolta. Não, os irmãos Beckman. Um se chamava Tomás, o outro, não lembro o nome do outro de jeito nenhum, mas um deles era o Tomás Beckman. Então, os irmãos Beckman. Aconteceu no Maranhão essa revolta. Essa revolta foi uma revolta de grandes proprietários, de grandes fazendeiros, contra a Companhia de Comércio do Maranhão e contra os jesuítas. Então existiam diferentes companhias de comércio, uma delas era a Companhia de Comércio do Maranhão, que tinha o monopólio de compra e venda de produtos no Maranhão. Esses grandes proprietários se revoltaram contra essa companhia de comércio e contra os jesuítas. Por que os jesuítas? Né? Porque eles se revoltaram contra os jesuítas? Pelo seguinte: esses grandes proprietários acusavam a companhia de comércio de não fornecer alimentos nem escravos em quantidade suficiente. Então eles tinham monopólio da venda de alimentos e da venda de escravos, só que eles não davam conta da demanda, eles não conseguiam trazer alimentos nem escravos suficientes. Com isso, o preço dos alimentos e o preço dos escravos era muito alto. E mesmo os proprietários que tinham dinheiro para pagar precisavam de mais escravos e de mais alimentos do que a companhia fornecia. Então tinha preços muito altos e quantidade insuficiente. E eles começaram a protestar pro governo português contra essa companhia de comércio. Falaram,
esses caras aí não estão dando conta da demanda, e a gente precisa de mais escravos, a gente precisa de mais alimentos, a gente tem dinheiro para pagar, mas está faltando, e eles estão cobrando muito caro. Bom, qual que era a alternativa para eles? Se eles não conseguiam comprar escravos africanos, a alternativa no Brasil colonial era escravizar índios. Só que os jesuítas, no Brasil inteiro e também no Maranhão, defendiam os índios. Os índios estavam nas missões jesuíticas, não podiam ser escravizados. E mesmo os que não estavam nas missões jesuíticas, os jesuítas não deixavam escravizar. Eles falavam, não, não pode, porque amanhã ou depois ele pode se converter e vir para a missão. Então não é para escravizar os índios. Então o que esses grandes proprietários fizeram? Se rebelaram contra o governo português, contra as companhias de comércio e contra os jesuítas. Porque os jesuítas não deixavam eles escravizar os índios e eles queriam escravizar os índios como forma de suprir a necessidade de mão de obra, já que a companhia de comércio não trazia escravos suficientes. E o que eles conseguiram nessa rebelião? Primeiro, a deposição do governador do Maranhão. O governador do Maranhão, nomeado pelo rei de Portugal, foi tirado. Esses grandes proprietários se uniram, se rebelaram, invadiram lá a casa do governador e expulsaram ele. Assaltaram os depósitos da companhia de comércio. Então, já que a companhia de comércio estava cobrando muito caro e não estava conseguindo distribuir em quantidade suficiente, eles foram lá e roubaram os produtos. E expulsaram os jesuítas do Maranhão, para que eles parassem de proteger os índios. Então, assim, eles conseguiriam assumir o controle do local, conseguiriam os produtos e conseguiriam escravizar indígenas. A coroa portuguesa mandou tropas para o Maranhão, reprimiu de forma violenta essa rebelião, os líderes foram condenados à morte por enforcamento, mas eles acabaram tendo mesmo a revolta sendo reprimida e os líderes sendo condenados à morte, eles tiveram uma vitória. Que vitória foi essa? A Companhia de Comércio do Maranhão perdeu o monopólio. Então outras companhias de comércio puderam fornecer alimentos e escravos para o Maranhão. Então o principal objetivo deles, que era conseguir um melhor abastecimento, foi conseguido. Ok? Então essa foi a revolta de Beckman. De 1707 a 1709, nós tivemos a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas está intimamente ligada à corrida do ouro. Então, ela está ligada à descoberta do ouro. Quem descobriu o ouro no interior do Brasil, vocês vão se lembrar, foram os bandeirantes. Os bandeirantes que vinham de São Paulo. São Paulo era uma das regiões mais pobres do Brasil. Então, os bandeirantes partiam de São Paulo para o interior do Brasil procurando alguma riqueza, algum trabalho, alguma coisa que trouxesse sustento para eles. No final do século XVII, vocês estão lembrados, em 1693, bandeirantes paulistas encontram a primeira mina importante de ouro, a primeira mina com grande quantidade de ouro. E como a gente viu nas aulas sobre mineração, quando o ouro é descoberto, vem gente do mundo inteiro para o interior do Brasil procurar ouro, porque era um ouro de aluvião, ouro no leito dos rios, era fácil de achar. Então uma pessoa com poucos recursos podia ficar milionária de um dia para o outro. Quando o ouro é descoberto, então, vem essa grande quantidade de pessoas, aumenta de um dia para o outro, de uma hora para outra, a população. E esse aumento absurdo da população trouxe vários problemas sociais, fome, desabastecimento e problemas sociais, assaltos, brigas, né, conflitos armados entre grupos. Então, o centro do Brasil virou meio que uma terra de ninguém. Assim, o governo português levou um tempo para conseguir organizar essa bagunça que se formou na região central do Brasil. E, em meio a todos esses problemas sociais, acabaram se formando dois grupos inimigos. O grupo dos paulistas, que eram os bandeirantes. Né, os bandeirantes eram conhecidos como paulistas porque eles vinham da Vila de São Paulo, a maioria deles. Então eles eram conhecidos como paulistas. E os emboabas. Emboaba é uma palavra indígena, e lembrem-se que os paulistas, como eu disse no outro vídeo, os paulistas falavam línguas indígenas. Então eles chamavam esse outro grupo de emboabas. Emboaba é uma palavra indígena que quer dizer forasteiro, ou seja, aqueles que eram de fora. Então os paulistas, eles se consideravam os donos daquelas minas de ouro, porque foram eles que encontraram. Os emboabas eram os forasteiros que chegaram
depois. Então tinha os paulistas falando, nós que somos donos disso aqui, vocês têm que ir embora, e os emboabas falando, vocês não são donos de coisa nenhuma, vocês encontraram umas, a gente encontrou outras, e cada um explora aquilo que conseguir. Então ficou a briga. Os paulistas falaram, a gente chegou primeiro. Aí os emboabas falaram, mas a gente chegou depois e está explorando, vocês não dão conta de explorar sozinhos. E aí, em 1707, estoura a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas não é exatamente uma guerra, assim, mas uma série de conflitos violentos, com paulista matando emboaba e emboaba matando paulista. Então virou, durante 2 anos, virou uma guerra civil ali no centro do Brasil, com paulistas e emboabas se matando mutuamente. O rei de Portugal chegou ali, né, chegou não ele pessoalmente, obviamente, ele mandou só as tropas e o rei de Portugal agiu mais ou menos como uma grande mãe de irmãos que estão brigando. Chegou lá com as tropas e falou, parou, fica todo mundo quieto, vai cada um pro seu canto, não quero saber quem começou, mas eu tô parando, tô encerrando, para de briga. Para evitar problemas maiores, a coroa portuguesa decidiu não punir ninguém. Achou que o fato deles terem se matado já era punição suficiente. Ninguém foi punido. E aí a coroa portuguesa começou a estabelecer regras para a exploração do ouro. E entre essas regras, autorizou que os emboabas permanecessem ali, continuassem explorando. Falaram assim, não é dos paulistas, não é dos emboabas, é da coroa portuguesa. Então quem tiver condições de explorar, vai explorar. E aí começam a surgir aquelas regras que a gente viu na aula sobre a mineração, né? A divisão em datas, o sorteio, quem descobre tem prioridade para escolher, outras datas são leiloadas, aí o governo português começa a estabelecer regras. Como os emboabas geralmente tinham mais recursos, mais condições para explorar do que os paulistas acharam melhor seguir com suas expedições procurando novas minas de ouro. Então, o resultado da Guerra dos Emboabas, um dos resultados da Guerra dos Emboabas foi a presença mais forte da coroa portuguesa no centro do Brasil, o estabelecimento de regras e acabaram incentivando os paulistas a procurar mais minas de ouro, né? Já que os emboabas puderam explorar essas, tinham mais condições de explorar essas, os paulistas preferiram procurar outras minas de ouro. Outra consequência importante é que a vila de São Paulo foi elevada à condição de cidade. Então, administrativamente, a cidade tem mais autonomia e mais condições do que a vila. Então, isso foi importante para São Paulo. Né? São Paulo ganhou importância, deixando de ser vila e se transformando em cidade. E a coroa portuguesa também criou uma nova capitania. Existia antes a capitania de São Vicente, né? que era uma capitania que pegava ali alguns territórios do sudeste brasileiro, e aí o governo português, a coroa portuguesa, criou a capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Então, a mesma administração de São Paulo era a administração de Minas. Então, o que hoje seria Minas, São Paulo e Paraná era a capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Na metade do século XVIII, mais para frente, né, quando a mineração aumenta a sua produção, o governo português vai criar a capitania de Minas Gerais, separada da capitania de São Paulo. Mas, a princípio, a administração paulista cuidava da região da mineração. Depois vai se separar. Mas, a princípio, como resultado da Guerra dos Emboabas, os emboabas podiam explorar, mas quem controlava politicamente aquele lugar eram os paulistas. Ok? Em 1710, entre 1710 e 1711, a gente tem a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates tem a ver com a queda do preço do açúcar. O que é a Guerra dos Mascates? Existia a capitania de Pernambuco. A capitania de Pernambuco era a principal produtora de cana-de-açúcar, que mesmo com a mineração, a cana-de-açúcar ainda é o produto mais valioso do Brasil. E quem controlava a capitania de Pernambuco eram os senhores de engenho. Né, era o grupo social que mandava ali. Né? Lembrem do vídeo da sociedade patriarcal. Quem manda na sociedade ali é o patriarca, é o senhor de engenho. Então eram os senhores de engenho que mandavam na capitania de Pernambuco. E a capital da capitania de Pernambuco era a cidade de Olinda. Olinda era a capital de Pernambuco. Só que esses senhores de engenho
desde a ocupação holandesa e após a saída dos holandeses e a concorrência com açúcar produzido nas Antilhas, a queda no preço internacional do açúcar vai fazer com que esses senhores de engenho fiquem endividados. Eles vão ter muitos problemas financeiros e eles passam a ter dívidas. Eles têm empréstimos com holandeses, eles têm dívidas no mercado internacional, já não têm o mesmo lucro que antes. Então eles são senhores de engenho muito poderosos politicamente, porém eles estão empobrecendo, eles estão perdendo poder econômico. E muitos desses senhores de engenho não tinham empréstimos com holandeses. A Holanda meio que foi cortando relações. Eles não tinham empréstimos internacionais, eles tinham empréstimos com comerciantes brasileiros. Ou melhor, com comerciantes portugueses que viviam na capitania de Pernambuco. Então, comerciantes portugueses ligados às companhias de comércio emprestavam dinheiro para esses senhores de engenho. E esses comerciantes portugueses que viviam em Pernambuco eram chamados de forma pejorativa pelos senhores de engenho de mascates. Mascate é um vendedor ambulante, é um pequeno comerciante. Mas esses comerciantes portugueses não eram mascates, eles eram grandes comerciantes, lidavam com comércio internacional, eles lidavam com companhias de comércio. Então eles eram comerciantes muito ricos. E nesse contexto, eles já eram muito mais ricos que os senhores de engenho. Então lembre-se, como eu disse, né, ao longo do século XVIII, a mineração ajuda a enriquecer os comerciantes. E esses comerciantes portugueses, ligados às companhias de comércio, já eram muito ricos e emprestavam dinheiro para os senhores de engenho. Então os senhores de engenho deviam dinheiro para os comerciantes portugueses. Porém, politicamente, os senhores de engenho eram mais fortes, porque eles controlavam a capitania de Pernambuco e controlavam a capital da capitania de Pernambuco, que era a cidade de Olinda. Esses comerciantes viviam em Recife. Recife, que foi capital do Brasil holandês, mas nesse momento, Recife era administrativamente subordinada a Recife, a Olinda, melhor dizendo. Era como se Recife fosse um bairro de Olinda. Então, quem vivia em Recife pagava impostos para Olinda. Quem arrecadava esses impostos eram os senhores de engenho. E os comerciantes pagavam impostos para os senhores de engenho. Ok? Qual que é o problema? Esses comerciantes portugueses perceberam que Recife, né, onde eles viviam, tinha condições de ser uma vila administrativamente independente de Olinda. Então eles mandam para o rei de Portugal um requerimento pedindo que Recife seja considerada como vila. Se Recife vira uma vila, passa a ter uma Câmara Municipal própria. E aí os impostos pagos pelos comerciantes de Recife ficam em Recife. Os senhores de engenho de Olinda não aceitam essa mudança. Não aceitam que Recife se separe de Olinda, porque eles perderiam a arrecadação que vinha de Recife. Se Recife se separasse de Olinda, Olinda ia enfraquecer muito. Então eles não aceitam. E estão lá torcendo para o rei de Portugal não conceder a Recife o reconhecimento de vila. Só que qual que é o problema? O rei de Portugal manda uma carta autorizando a criação da vila de Recife. Tornaria Recife uma vila autônoma. Para o rei de Portugal isso era ótimo. Era mais uma vila, era mais uma Câmara Municipal, era mais uma fonte de recursos para Portugal. O rei de Portugal percebeu que Recife tinha condições de ter uma administração própria e isso para ele era bom. Quanto mais administrações locais, melhor. Os olindenses não aceitam. E quando Recife vai ser proclamada uma vila, como eu já expliquei para vocês em outras aulas, toda vila, toda cidade tem que ter um pelourinho, que é o símbolo do poder do rei de Portugal naquele lugar. E diante do pelourinho era lida a carta de promulgação ou de criação da vila. No dia em que Recife ia fazer a leitura desse documento publicamente diante do pelourinho, os olindenses atacam Recife, derrubam o pelourinho, ou seja, derrubam o símbolo de que ali era uma vila autônoma, roubam a carta de criação da vila e rasgam ela. Então eles afrontam a própria autoridade do rei de Portugal. Então o rei de Portugal manda tropas, prende uma galera,
ninguém foi condenado à morte, mas prende uma galera, acalma os ânimos e fala: Recife vai ser uma vila independente, sim. Olinda continua sendo capital da capitania, mas Recife será uma vila independente. São ordens do rei. Então, os senhores de engenho acabam tendo uma derrota, porque eles já estavam enfraquecidos economicamente, e com a separação de Recife com relação a Olinda, eles se enfraquecem politicamente também. E ao longo do século XVIII, o governador da capitania de Pernambuco, ele tenta ir apaziguando os ânimos. Então a capital é Olinda, mas aí ele começa a fazer assim, Olinda é capital, mas de vez em quando ele transfere a capital para Recife. Ele começa a alternar entre Recife e Olinda. Só que Recife enriquece cada vez mais com a atividade comercial. Olinda já não tem a mesma riqueza e o mesmo prestígio, porque os senhores de engenho estão enfraquecendo economicamente, até que a capital de Pernambuco é transferida definitivamente para Recife. Então Recife se separa de Olinda e se torna, aos poucos, ganha mais força, e por isso que Recife hoje é a capital do Pernambuco. Se a gente pegar um mapa, se vocês olharem no mapa Recife e Olinda, vocês vão ver que Recife e Olinda são meio que a mesma coisa, meio que uma cidade só. Mas aí Recife se desmembrou de Olinda e hoje Recife é a cidade mais importante de Pernambuco, capital. E Olinda é uma cidade muito menor, ela tem uma importância muito mais cultural e turística do que propriamente política e econômica, né? Hoje Olinda depende muito mais de Recife, né? E pensar que originalmente Recife era uma parte de Olinda. Então, a Guerra dos Mascates foi isso, um conflito entre senhores de engenho e comerciantes, né, pelo domínio político ali da capitania de Pernambuco. Outro conflito, que não é bem um conflito, mas uma série de movimentos e estratégias de resistência, os mucambos e os quilombos. Então a gente está falando de revoltas contra a dominação portuguesa, contra a administração colonial, ou conflitos entre grupos que têm interesses diferentes, como é o caso da Guerra dos Mascates, como é o caso da Guerra dos Emboabas. A revolta de Beckman é uma revolta contra a administração. A revolta que teve em São Paulo e a revolta que teve na Bahia em 1710 e 1711 são revoltas contra as companhias de comércio. Agora aqui a gente tem uma revolta contra o modelo de colonização, contra o modelo econômico da colônia, que é o modelo escravista. E não é propriamente uma revolta, mas uma estrutura de resistência contra esse modelo de colonização, que são os mucambos e os quilombos. Então, relembrando as aulas que a gente teve sobre a escravidão no Brasil, a fuga era a principal forma de resistência. Então tinha várias estratégias de resistência, mas a principal era a fuga. Era sair da fazenda, fugir da cidade e ir para um local em que se pudesse viver de forma mais ou menos livre. O principal responsável por buscar esses escravos fugitivos era o capitão do mato. A figura do capitão do mato é uma figura muito complexa e muito polêmica. Porque eu comentei com vocês que tinha os bandeirantes que caçavam, mas o capitão do mato não é um bandeirante, o capitão do mato é uma figura específica. O capitão do mato geralmente é um mestiço ou um negro que captura escravos fugitivos. Então o capitão do mato, ele meio que representa na comunidade negra do Brasil, na comunidade afro-brasileira, ele representa meio que o traidor, né? Porque ele é um negro ou um filho de negros, né, um mestiço, que por circunstâncias não é tratado como escravo, e ele é utilizado para reprimir os escravos. Ele caça os escravos, e caça de forma violenta, caça como se fossem animais mesmo. Então ele é visto como uma figura contraditória, né? Ele é um negro que trabalha contra os negros, né? Então o movimento negro no Brasil hoje usa muito a metáfora do capitão do mato para se referir àquelas pessoas que são negras, que são afro-brasileiras, mas que defendem políticas racistas. Então, quando você vê um negro chamando alguém de capitão do mato, é isso, tipo, é alguém que defende políticas racistas mesmo sendo negro. Então, que era a figura do capitão do mato na época da escravidão. Ele era um negro,
mas que tratava os negros como escravos. E aí tem essa figura contraditória, né, o Capitão do Mato. E como eu disse, ele era extremamente violento. E ele pensava, e ele tinha um jeito de pensar que o identificava com as ideias dos donos dos escravos. Né? Ele não se via como um escravo, ele não se via como um negro. Ele se via como diferente. E por isso ele atacava os negros. Né? Enfim. Os escravos que fugiam em busca da liberdade, muitos deles formavam aldeias. Essas aldeias de escravos fugitivos nós chamamos de mucambos. Então, os mucambos eram aldeias, né, povoados de escravos fugitivos. E um conjunto de mucambos era o que formava o quilombo. Então, o quilombo é um conjunto de mucambos. Muita gente imagina o quilombo como se fosse um acampamento, o quilombo como se fosse uma aldeia. Na verdade, os quilombos eram do tamanho de cidades. Às vezes, os mucambos eram do tamanho de cidades. Os quilombos eram quase que estados. A gente vai ver daqui a pouco o Quilombo dos Palmares. A gente está falando de lugares que abrigavam milhares de pessoas. A gente não está falando de um acampamentozinho com meia dúzia de escravos fugitivos. A gente está falando de praticamente estados formados por escravos fugitivos. Então, as aldeias de escravos fugitivos eram os mucambos, e um conjunto de mucambos formam um quilombo. E o que é interessante é que esses quilombos, conforme eles foram crescendo, eles viraram, como eu disse, eles formavam pequenos estados dentro do Brasil. Então, eles não abrigavam apenas escravos fugitivos, eles abrigavam indígenas, às vezes indígenas fugitivos, às vezes indígenas que viam nos quilombos uma oportunidade de ter uma vida um pouco mais digna, e também brancos. Brancos pobres, muitas vezes conseguiam trabalho dentro dos quilombos e iam viver nos quilombos. Então, os quilombos não tinham apenas escravos fugitivos. Os quilombos abrigavam também pessoas que viam dentro dos quilombos oportunidade de trabalho, oportunidade de ter uma vida melhor. E por todo o Brasil houve centenas de quilombos. O Brasil inteiro teve muitos quilombos. Havia quilombos na Amazônia, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste e até o Rio Grande do Sul, né? Aqui em Uruguaiana nós temos um historiador que mapeou alguns quilombos, né? Em Uruguaiana, que ainda existem alguns quilombos em Uruguaiana. Então, por todo o Brasil havia quilombos. Hoje, no Brasil, existem cerca de 81 mil pessoas vivendo em 915 quilombos reconhecidos. Então, os quilombos, claro, hoje não são mais locais de escravos fugitivos, porque graças a Deus não existe mais escravidão oficialmente no Brasil, né? Ilegalmente ainda existe, mas oficialmente não existe mais escravidão no Brasil. Mas são comunidades que surgiram com os antigos quilombos e que sobreviveram até hoje, que têm um modo de vida tradicional. Então, da mesma forma que aldeias indígenas preservam um determinado modo de vida tradicional, os quilombos hoje no Brasil preservam um determinado modo de vida tradicional. E no Brasil existem hoje 915 quilombos reconhecidos dessa forma e que são legalmente protegidos como patrimônio cultural do Brasil, que eles preservam uma determinada forma de vida tradicional. Fora outros vários quilombos que ainda existem, mas que não são reconhecidos como tal, que ainda não têm reconhecimento das autoridades. Mas reconhecidos são 915, abrigando cerca de 81 mil pessoas. Então, os quilombos hoje são vilas de pessoas descendentes desses escravos do passado e que preservam um determinado modo de vida. O maior dos quilombos, o maior e mais famoso dos quilombos que nós tivemos no Brasil foi o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, pessoal, ele teve cerca de 27 quilômetros quadrados, 27,5 quilômetros quadrados. É um território bem grande. Ele se estendeu entre o que hoje são os estados de Pernambuco e Alagoas. Se vocês olharem ali no mapa, o Quilombo dos Palmares pega todo aquele roxinho ali. É um território bem grande. Não sabemos ao certo como o Quilombo dos Palmares surgiu. A gente sabe que esse quilombo cresceu durante a ocupação holandesa. Vocês devem se lembrar na aula que eu dei sobre a ocupação holandesa. Conforme os senhores de engenho estavam lutando contra os holandeses, resistindo à ocupação holandesa, muitos escravos aproveitaram para fugir.
E muito provavelmente o Quilombo dos Palmares surgiu e se desenvolveu muito. Quer dizer, ele não surgiu nesse contexto, mas ele cresceu absurdamente nesse contexto. O Quilombo dos Palmares, pessoal, chegou a ter entre 20 e 30 mil habitantes no ano de 1670, que foi o seu auge. Para vocês terem noção, Salvador, que era a capital do Brasil, tinha 15 mil habitantes. Então, o Quilombo dos Palmares chegou a ter o dobro de habitantes do que a principal cidade do Brasil. Então, de novo, quando a gente fala de quilombos, a gente não está falando de pequenas vilas, de pequenos povoados, de pequenas aldeias. A gente está falando de um complexo gigantesco que envolve diversas comunidades. E como eu disse, os quilombos são uma união de mocambos. O Quilombo dos Palmares tinha 11 mocambos. Ele era uma confederação de 11 mocambos. E esses mocambos tinham centenas, às vezes milhares de habitantes, e todos eles juntos formavam o Quilombo dos Palmares. E eles protegiam esses mucambos com cercas, com paliçadas, né, que são uma espécie de fortaleza feita de madeira, e tinham todos eles guerreiros treinados. Vamos lembrar, né, não vamos esquecer que muitos dos escravos africanos eram guerreiros lá na África. Alguns escravos de origem africana eram reis, eram príncipes lá na África e eram trazidos para o Brasil como escravos. Então a gente tem pessoas que vivem nesses quilombos que têm experiência administrativa, que tem experiência de liderança, que tem experiência na guerra. Então a gente está falando de uma população preparada para administrar um grande complexo como é o quilombo. E cada mocambo tinha um chefe e esses chefes escolhiam um rei para o quilombo, que é uma organização política muito parecida com a dos reinos africanos. Ainda hoje na África, muitos países africanos ainda preservam líderes locais, reis de etnias locais, e esses reis têm uma representatividade política dentro dos países africanos. Nessa época, os reinos africanos muitas vezes eram compostos por várias tribos locais, cada tribo é um povo, né? Cada tribo tinha um chefe e esses chefes reunidos escolhiam um rei para governar todas essas tribos. Então, o Quilombo dos Palmares funcionava dessa forma, como a mesma organização política de muitos reinos africanos. Cada mucambo tinha o seu chefe e esses chefes se juntavam para escolher um rei. E o rei mais famoso do Quilombo dos Palmares foi Zumbi. Zumbi dos Palmares, né, representava ali a liderança desse quilombo. A gente vai falar dele daqui a pouco. Os quilombos tinham diversas atividades produtivas. Os quilombos tinham agricultura, plantavam milho, feijão, mandioca, banana, cana e outros produtos. Tinham criação de animais. Tinham artesanato, tecelagem, cerâmica. Tinham metalurgia. Vocês devem se lembrar de aulas do ano passado que a gente falava dos povos africanos, os Yorubá, que eram muito fortes na metalurgia, que faziam aquelas cabeças de metal em tamanho natural. Então, os quilombos tinham uma metalurgia muito forte, porque eram formados por povos que dominavam a metalurgia e a fabricação de armas. E esses quilombos, pessoal, eles estavam integrados à economia da colônia. Os quilombos tinham relações comerciais com as vilas, com as cidades, com os engenhos de cana-de-açúcar. Os comerciantes, os mascates, estabeleciam comércio com eles, compravam produtos dos quilombos, vendiam produtos para os quilombos, né? Os tropeiros, né? Os caixeiros viajantes, estabeleciam comércio com os quilombos. Então esses quilombos compravam produtos de outras regiões da colônia. Compravam roupas, compravam armas, compravam pólvoras, principalmente dos mascates, né, desses comerciantes que viajavam, e dos próprios fazendeiros. Havia fazendeiros que, mesmo tendo escravos e sabendo que seus escravos podiam fugir para os quilombos, eles compravam produtos dos quilombos e vendiam produtos para os quilombos. Os comerciantes, os fazendeiros não estavam interessados de onde vinha o dinheiro, eles queriam dinheiro. Então eles não ligavam que esse dinheiro vinha de quilombos. Os quilombos, obviamente, eram ilegais, não eram autorizados pela coroa portuguesa, mas estavam inseridos na economia da colônia. Eles produziam muita coisa, eles forneciam muita coisa para a colônia e compravam muita coisa da colônia. E eles pagavam, né, esses produtos que eles compravam, às vezes com ouro e prata que eles roubavam
de povos vizinhos, né, de vilas vizinhas, quilombos próximos da área de mineração atacavam mineradores, atacavam minas e roubavam, mas eles também conseguiam através do comércio, eles produziam gêneros alimentícios, então eles vendiam, por exemplo, para um grande fazendeiro de cana-de-açúcar. Esse grande fazendeiro ele precisava alimentar os seus escravos e os seus trabalhadores, então ele às vezes comprava alimentos dos quilombos, às vezes tinha um comerciante que fazia a intermediação, né, um caixeiro viajante comprava esses produtos do quilombo e levava para a fazenda, porque às vezes o fazendeiro não podia saber que vinha do quilombo, senão ele mandava atacar o quilombo. Mas é importante a gente ver que os quilombos não eram um grupo de pessoas que estavam ali escondidas, isoladas e com medo. Era uma população organizada, que tinha uma economia organizada, uma estrutura política organizada e que se relacionava com o restante da colônia, tinha relações comerciais com o restante da colônia. Então eles formaram, como se fossem esses quilombos pequenos estados independentes dentro da colônia e que a sua população vivia como pessoas livres dentro dos quilombos, certo? Claro que esses quilombos geravam problemas para as autoridades e para os fazendeiros, porque conforme os quilombos vão ganhando força, os escravos se sentem seguros em fugir para esses quilombos, porque eles sabem que nos quilombos grandes, nos quilombos fortes, as autoridades não vão conseguir entrar. Então muitos conseguem fugir e fazer a parte das estratégias de alguns quilombos, da maioria deles, ataques às fazendas e aos armazéns para roubar riquezas, né? Roubar mantimentos, às vezes armas, às vezes ferramentas, mas também fazer a parte esses ataques, né? Então os fazendeiros e as autoridades da colônia começaram a atacar os quilombos, né? Não era permitido, não era bem visto esses quilombos. Então, entre 1645 e 1694, o quilombo dos Palmares, que era o maior, sofreu diversos ataques. Então, em 49 anos, ao longo de 49 anos, ele sofreu 25 ataques, mas conseguiu se defender de todos eles. Então, percebam o tamanho do quilombo dos Palmares e a força que ele tinha. Ele conseguiu, ao longo de 49 anos, sobreviver a 25 ataques, e grandes ataques, ataques de tropas, ataques de bandeirantes. Até que, em 1692, contrataram o Domingos Jorge Velho, um dos mais violentos e sanguinários bandeirantes que existiam no Brasil. E ele reuniu uma tropa com 5.000 homens fortemente armados e durante 2 anos liderou um ataque maciço contra o Quilombo dos Palmares. E esse conflito termina em 1694 com um cerco ao Quilombo dos Palmares que durou 22 dias. Então ele conseguiu cercar Palmares, impedir que nenhum recurso entrasse no Quilombo e ninguém conseguisse sair do Quilombo. E após 22 dias, impedindo a entrada de alimentos, de água e de produtos necessários para a sobrevivência deles, os moradores isolados, doentes, famintos e sem munição, não tinham mais como resistir. E aí o que fez? O Domingos Jorge Velho entrou e prendeu a galera? Não, ele entrou e matou a galera. Esses moradores do Quilombo, após 22 dias de cerco, em que eles já sem alimento, doentes e desarmados, já não tinham como se defender, aí eles foram dizimados. Alguns conseguiram fugir, entre eles Zumbi. O próprio Zumbi conseguiu fugir, mas ele foi capturado e morto 1 ano depois. Então o Quilombo dos Palmares foi trucidado, foi dizimado. Outros quilombos conseguiram resistir, conseguiram sobreviver, mas o Quilombo dos Palmares, que foi o maior, e por ser o maior é o que gerava mais problemas para a administração colonial, foi atacado de forma exemplar, né? Dizimar aquela população, que alguém pode pensar assim, não era mais lucrativo pegar esses escravos e levar de volta para as fazendas, né? Nesse momento não mais, essas pessoas não aceitariam voltar à vida de escravidão. E matar essa população servia como exemplo, né, para que outros escravos não tivessem a ideia de fazer a mesma coisa. Aqui a gente tem, pessoal, nessa imagem, um monumento a Zumbi dos Palmares, no Rio de Janeiro. É uma escultura que lembra as esculturas de metal iorubá. Né? Algumas pessoas se chocam e falam, nossa, é uma cabeça espetada. Não, não é uma cabeça espetada, é que o monumento é só a cabeça e ele fica suspenso numa haste. O que está ali em cima não é uma lança atravessando a cabeça,
é um ornamento de cabeça, né? Forma uma coroa, que Zumbi, diz a tradição que Zumbi era de uma família real na África, né? Ele era um príncipe na África e foi trazido como escravo para o Brasil e se tornou rei em Palmares. E essa cabeça, né, ela é uma escultura semelhante às esculturas de Yorubá, né? Por isso representaram o Zumbi nesse monumento como uma escultura Yorubá. Certo? Então, pessoal, sobre as revoltas e rebeliões do Brasil colonial, encerramos por aqui. Espero que nos vejamos em breve em aulas presenciais, senão a gente continua com as videoaulas. E eu falei que esse vídeo e o da sociedade colonial eram vídeos gêmeos, né? Então os dois juntos formam uma aula só. Vocês devem ter reparado que se somar o tempo dos dois vídeos dá mais do que os 2 períodos que a gente tem por semana. Então, como o vídeo anterior foi um pouco menor do que os 2 períodos de aula, né? O vídeo da aula de semana passada foi um pouco menor, dá uma compensada, mas aí o vídeo da semana que vem eu tento fazer um pouco menor também, para que vocês não fiquem sobrecarregados, ok? Até mais, pessoas, dúvidas, WhatsApp, e-mail. Até mais.